Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Eucaristia, através da Rádio Liberdade FM e também aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia, em Avanhandava. Nós celebramos hoje a memória deste grande santo, monge, papa, e nos ensina a ter esse amor pela oração, pela palavra de Deus, amor também pelos pastores da nossa igreja. E por isso nós hoje rezamos com muito carinho pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que ele também, como sucessor do apóstolo São Pedro, possa viver e desempenhar na igreja a missão que Cristo, o pastor dos pastores, lhe confiou. E ao celebrarmos esta Eucaristia no início deste novo dia, nós nos encontramos com dois espíritos. São Paulo, que ao falar com os coríntios, na sua primeira carta, nos fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que, sendo Deus, com o Pai e o Filho, terceira pessoa da Santíssima Trindade, como diria o grande Santo Agostinho, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo o amor entre os dois. O Espírito Santo que habita o nosso coração pela graça do Santo Batismo, é esse Espírito Santo que, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nos ensina, nos revela, nos orienta, nos guia naquilo que conduz para Deus. O Espírito Santo é aquele que esquadrinha não apenas os mistérios do próprio Deus, mas o Espírito Santo é aquele que esquadrinha também a nossa própria vida. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós precisamos pensar de fato como esse doce hóspede da alma, que é como nós assim o chamamos de maneira tão carinhosa e acertada na sequência de Pentecostes. Ele que é o doce hóspede da nossa alma, vindo habitar em nós no dia santíssimo do nosso batismo, ele tem este poder e essa missão de nos conduzir, de nos orientar, de nos defender e nos socorrer também em nossas fraquezas. Haja vista, o próprio Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito, defensor, advogado. O beato Frei Maria Eugênio chamava o Espírito Santo de o meu amigo, ou seja, aquele que nos conhece por dentro, aquele que, vindo habitar em nós, tem também esta capacidade santíssima de nos conduzir para Deus. E por isso nós precisamos viver esta vida de acordo com o Espírito Santo. Por vezes, São Paulo recordará a nós cristãos que nós, tendo recebido o Espírito Santo, tendo recebido o Espírito de Cristo, não podemos viver de acordo com o espírito maligno, o espírito diabólico, que é quem toma conta das coisas mundanas. O próprio Jesus dirá isso com muita firmeza para que ninguém duvide. Ele diz: o mundo jaz sob o império do maligno. Então nós, chamados a combater o bom combate da fé, temos em nós a graça do Espírito Santo para combatermos o espírito das trevas nesse mundo nosso em que nós vivemos. Se a primeira leitura nos falava
da graça do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, que conhecendo os mistérios de Deus, revela a nós, e conhecendo também cada um de nós, nos conduz para Deus. O Evangelho nos coloca diante deste Espírito totalmente, absolutamente contrário ao Espírito Santo, que é um espírito impuro, o espírito de um demônio impuro. E esse espírito impuro, o maligno, o diabo, que é opositor de Deus, opositor da obra de Deus, inimigo do povo de Deus, ele também quer dar o seu show. E ao possuir aquele homem, ele começa a esbravejar. E aqui vem algo curioso, porque o demônio, e juntamente com ele os anjos rebeldes, os outros demônios, o inferno todo, sabe melhor do que nós mesmos quem é Jesus. Haja vista Lúcifer, o anjo decaído, que carregou com ele uma legião de anjos que se rebelaram contra Deus, por serem criaturas de Deus, espíritos puros, eles também tiveram a visão total de Deus e por isso a sua decisão contrária a Deus, ela é perfeita e irrevogável. O diabo, o inferno, nunca poderá se converter. Não que isso seja uma falha na misericórdia divina, mas a nós seres humanos, falhos, limitados e que temos uma vida breve nessa terra, a paciência bondosa e misericordiosa de Deus vai nos perdoando, nos corrigindo, nos orientando. Então a nossa decisão por Deus é uma decisão que vai ter que durar uma vida inteirinha, porque nós não temos esta visão perfeita de Deus e do seu mistério e somos feridos pelo pecado. Lúcifer, o príncipe dos demônios, e ali todos os seus anjos rebeldes, eles são criaturas puras. Quando nós rezamos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Estes invisíveis são justamente os anjos, criados como espíritos puros por Deus e que também foram colocados à prova para escolherem ou não estar com Deus. Ora, o espírito das trevas, o demônio, sabendo perfeitamente quem é Jesus, ele também vai se enfiando na vida de Cristo, na missão de Cristo, e não duvidem, assim como o demônio perturbou o ministério de Jesus, ele também vai perturbando a nossa vida de cristãos. E vocês poderiam se perguntar, mas ele não disse mentira nenhuma? Por que que Jesus não confirmou o que disse o diabo? E vejam, ele não diz mesmo. O demônio, quando vê Jesus, ele grita em alta voz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O que é que Jesus faz? Jesus nem diz que o diabo falou a verdade, nem mentira. Nós sabemos que é verdade, porque Jesus é o enviado do Pai. Jesus, ao ouvir aquela afirmação do diabo, o exorciza, o ameaça, dizendo: cala-te e sai dele. Por que essa atitude de Jesus? É muito simples. Cristo não quer que cheguemos à verdade através do pai da mentira. Cristo, sendo ele a verdade com V maiúsculo, não quer que nós o encontremos, o sirvamos e o adoremos catequizados pelo diabo. O diabo é o pai da mentira e
segundo as palavras do próprio apóstolo São Paulo, para seduzir os eleitos de Deus, ele pode até se disfarçar de anjo de luz. O que ele disse aqui, nós ouvimos bem, não é uma mentira. Jesus é o Santo de Deus, o enviado do Pai. Mas nós bem sabemos por experiência na nossa própria vida pessoal e com o relato do pecado de Adão e Eva, que dar corda à voz do diabo não conduz a um fim bom. Veja o que fez a serpente com Eva. Começa por uma conversa muito simples. É verdade que vocês estão aqui nesse lugar de delícia e vocês são obrigados a passar fome porque Deus não deixa vocês comer nada? Eva tem boa intenção, mas ela começa a dialogar com o diabo. Eva começa a defender Deus. Fala, não, Deus fez tudo isso e falou que a gente pode comer de tudo. Só daquela arvorezinha que está ali que ele falou, não come que vocês morrem. Mas olha quanta coisa tem, ninguém passa fome aqui não. O diabo se aproveita da trela que Eva vai dando para ele e diz, não, é porque Deus sabe que quando vocês comerem aquilo lá, vocês vão ser melhores, vocês serão como Deus. E Eva então cede à tentação e o resto da história, até nós, nos nossos dias, nós bem sabemos qual foi. Vejam, dar trela ao demônio, dar trela ao diabo, não é uma coisa muito boa. Ainda que por vezes, mesmo os grandes exorcistas da igreja, Padre Gabriel Amorte, de saudosa memória, o próprio Padre Duarte Lara, Padre Rufus, também de saudosa memória, e tantos outros, nos relatam que nos exorcismos, quando o exorcista, em nome de Cristo e da igreja, ordena que o diabo confirme algum artigo da fé, o diabo por obediência faz. Mas isso é muito raro. Por quê? Porque o demônio, sendo o pai da mentira, ele jamais poderá conduzir à verdade. O demônio, ele pode no começo dar uma aparência de coisa boa, mas depois ele vai revelando as suas garras. Peçamos hoje ao Espírito Santo, doce hóspede da nossa alma, que por intercessão de Nossa Senhora, que em tudo soube agradar a Deus, que esse Espírito Santo, por intercessão da Imaculada, nos ajude a caminhar na direção de Deus e a não darmos trela ao tentador, que é inimigo de Deus e inimigo dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.